Você tem problemas para descobrir qual a sensibilidade de mira perfeita para você? Quer aumentar um pouco mais os seus FPS para ter uma jogabilidade mais fluida? Ou talvez você tenha um pouco de dificuldade para enxergar os seus inimigos no mapa? Então nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês 8 configurações que vão te ajudar a aumentar a sua taxa de vitória. Lembrando que essas configurações não são só as minhas configurações, mas sim a configuração que diversos jogadores profissionais de alto desempenho usam para conseguir melhores resultados durante suas gameplays. Quer descobrir quais configurações são essas? Então vem comigo pro vídeo. Antes da gente começar, não esquece de se inscrever no canal e deixar um like no vídeo para não perder mais nenhum conteúdo aqui, hein? Vamos lá! Encontre a sensibilidade ideal para você. Falar sobre sensibilidade é sempre muito sensível, sacou? Sensibilidades, sensível. Você entendeu a piada, né? A sensibilidade é algo bastante pessoal e vai depender de alguns fatores, como o seu mousepad, o tipo de pegada no mouse e etc. Mas tem duas coisas que você precisa saber. A primeira é, quanto menor a sensibilidade, maior a sua precisão. E a segunda, quanto maior a sua sensibilidade, maior a velocidade para mirar. Isso significa que você precisa encontrar o meio termo ideal para você, uma mira que seja ao mesmo tempo precisa e rápida. Não existe fórmula mágica para encontrar a sensibilidade ideal. O que eu fiz e você também pode fazer é usar como parâmetro as configurações de algum pro player que você goste ou a sua própria configuração atual de sensibilidade e ir ajustando de acordo com a sua necessidade, até encontrar a sensibilidade perfeita que te dê tanto velocidade quanto precisão. Consegui me adaptar bem usando 800 de DPI e 0.31 de sensibilidade. Desligue o sangue e os corpos. Eu vou ser o primeiro a admitir que desabilitar o sangue e os corpos podem te ajudar bastante a aumentar suas vitórias. Quando você desabilita esses detalhes visuais, você reduz a quantidade de informações visuais que o seu cérebro precisa processar ao mesmo tempo. Sem contar que algumas vezes os respingos de sangue podem te atrapalhar na visualização dos outros inimigos, mesmo que de forma mínima. Desabilitar os corpos também é uma boa opção. Quando você desabilita essa opção, os corpos aparecem dessa forma aqui, como se fossem hologramas. E, além de reduzir a quantidade de informações que o seu cérebro vai ter que processar, esse holograma ele pode facilitar a interação entre os personagens mortos e vivos, principalmente para agentes como a Sage, já que vai te dar o ponto exato em que o inimigo morreu com 100% de precisão quando você precisar ultar. Garanta que o seu minimapa esteja configurado corretamente. O minimapa é uma das coisas mais importantes da tela do seu jogo. Nele você consegue visualizar os inimigos e entender quais ações eles podem realizar durante o round. É importante lembrar que quando você spota um inimigo, seu time inteiro também consegue vê-lo. Isso ajuda bastante quando você quer criar uma jogada. Por exemplo, na Heaven, se você spotou 2 inimigos no bombe A, é provável que o bombe C só tenha uma pessoa. Então você pode mover rapidamente seu time para lá e invadir o bombe sem muita resistência. Um minimapa bem configurado vai otimizar essas visões de jogo e te ajudar a criar jogadas cada vez melhores. Deixe o seu minimapa com a opção de girar ligada, isso vai fazer com que ele se mova de acordo com a sua movimentação no jogo. Você pode deixar o minimapa fixo se você quiser, mas terá que se acostumar com essa visualização, que parece ser um pouquinho mais difícil. Deixe a opção de manter o jogador centralizado desligada, dessa forma você terá uma visão geral do mapa e das informações que os seus aliados estão obtendo, diferente do que aconteceria quando essa opção está desabilitada. O tamanho do minimapa e o zoom são bem pessoais. Eu particularmente acho que o tamanho 1, com zoom de 0,9, é o suficiente para que eu obtenha o máximo de informação sem ocupar muito espaço da tela, mas tem muitos pro players que usam 1.2 ou 0.8, portanto, muda o tamanho até que fique no formato ideal para você. E por último, deixe os cones de visão ligados. Otimize as suas configurações de vídeo. Se você enfrenta problemas como travamentos, lags ou tela congelada no seu jogo, talvez valha a pena entender se as suas configurações de jogo estão adequadas à potência da máquina que você usa para jogar. Se você tem uma máquina super potente que roda o jogo numa boa e gosta de ter bons visuais, cores e etc, tudo bem, não tem problema nenhum com isso. Mas saiba que todas as coisas que você enxerga na tela são informações. E quanto mais informações o seu cérebro precisa processar, mais ele vai levar tempo para fazer isso. E em um jogo como Valorant, em que todo milésimo de segundo conta, talvez valha a pena rever as suas configurações de vídeo.
Eu fiz uma longa pesquisa para entender as configurações dos melhores jogadores da atualidade, como o Sinatra, o Wardell, o Tenzi, o Mixel, o MWZera, o John e etc. E descobri que apesar deles terem máquinas potentes, todos eles jogam com a configuração no mínimo. E por quê? Além de não terem quedas tão bruscas de FPS que podem impactar na jogabilidade, eles têm menos informações na tela para processar. A configuração de vídeo é basicamente essa, tudo no mínimo, com tudo desligado. A aparência vai ficar assim, mas tome como exemplo essa parte de cima aqui do mapa The Range. Se colocarmos as configurações no máximo, que eu vou fazer agora, olha quanta informação e detalhes vocês têm nesse mesmo container. Isso pode te atrapalhar um pouco ou talvez não influenciar em nada, mas não custa tentar para descobrir, não é? E se assim como eu, você acha que os gráficos ficam muito feios com tudo no mínimo, mude apenas essas duas configurações aqui para 4x, que vai dar uma boa melhorada no visual das armas e vai ter pouquíssimo impacto nos seus FPS e na sua visualização dos detalhes como um todo. Desligue a contagem de espectadores. Para as pessoas mais ansiosas, a contagem de espectadores pode ser um problemão. Só de saber que tem pessoas me assistindo jogar, aumenta muito mais a tensão do jogo, não? Desabilitar essa função vai te ajudar a diminuir a pressão em rounds em que algumas pessoas morreram e estão te assistindo. Se não aparece quantas pessoas estão te assistindo, é uma distração e uma preocupação a menos para você. Fora que quando você perde esse tipo de round, você acaba colocando mais pressão em si mesmo e fica mais difícil se concentrar no jogo. Se pararmos para pensar, essa configuração não traz nenhum benefício ou vantagem para você. Então desabilitá-la não vai te causar nenhum problema. Pelo contrário, vai te deixar mais relaxado. É uma pena saber que muitos jogadores não sabiam que era possível desabilitar essa configuração. Parece uma besteira grande, mas faz diferença. Desabilita e faz o teste. Configure as teclas para usar as skills. Se você não se sente muito confortável apertando 4 para plantar ou defusar a bomba, saiba que você pode alterar essa configuração. Talvez você já tenha alguma combinação de teclas que funciona melhor para você ou que já use em algum outro jogo. Então não perde tempo e altere essas configurações para ter uma gameplay mais confortável. Aqui vai algumas sugestões de teclas de atalho que eu peguei de alguns pro players e testei. Então vamos lá. Para skill número 1, use a tecla C. Para skill número 2, use o botão do mouse 1. Para skill número 3, use o botão do mouse 2. Para quem não sabe que botões são esses, são os botões laterais do mouse. Para habilidade Ultimate, deixa na tecla F. Para ativar as armadilhas, como a do Cypher, por exemplo, use o E. E você também pode utilizar o E para plantar e defusar a bomba, já que essa é uma configuração padrão de vários outros FPS. Apesar dessas configurações funcionarem muito bem e serem bastante simples de se adaptar, eu optei por deixar as minhas configurações no padrão, porque eu já havia me acostumado com ela assim. Você também pode configurar outras teclas que facilitam sua gameplay, como por exemplo, colocar o pulo no scroll do mouse para abunar com mais facilidade e etc. Essas alterações de teclas são opcionais, mas são muito importantes para te dar uma gameplay mais rápida e mais assertiva. Configurar as teclas que mais fazem sentido para você vai fazer uma grande diferença. Teste as diferentes cores de personagem. Essa configuração é algo que todos os jogadores de Valorant deveriam ao menos testar. Mudar a cor de exibição do inimigo pode te ajudar a visualizá-lo melhor e mais rápido. Há jogadores que preferem deixar essa cor vermelha, outros preferem deixar roxo, mas tanto eu quanto a grande maioria dos jogadores profissionais que eu estudei preferem deixar no amarelo por parecer mais fácil de visualizar. Eu vi boatos de que os olhos humanos percebem cores como o verde e o amarelo muito mais rápido, ou seja, são cores que vão ser vistas mais rapidamente em meio a outras. Talvez por isso pode ser que o amarelo seja uma boa opção para você. Pode ser que para você a melhor cor seja a vermelha ou a roxa, mas não dá para descobrir isso sem testar, não é? Jogue algumas partidas, cada uma com uma cor diferente e faça o teste para escolher a cor que mais se adapta a você e aos seus olhos. Encontre a melhor configuração de retículo. Enfim, chegamos à última configuração. Encontrar a melhor retícula para você pode te ajudar e muito a acertar mais tiros. Tem gente que gosta de miras menores e dizem que fica mais fácil de acertar headshots, mas tem outros que preferem uma mira um pouco maior. Para isso, eu vou deixar para vocês aqui na descrição um super bônus com a retícula dos principais jogadores profissionais do Valorant, bem como algumas configurações que eu mesmo criei e testei. Basta ir no link da descrição e baixar o arquivo de texto. Não se preocupe, não tem nenhuma propaganda, nada do tipo. Por exemplo, se eu for usar a mira do Sinatra da Sentinels, a configuração que eu terei que fazer são essas aqui. Eu coloco a cor em verde, o contorno desligado, ponto central desligado. As linhas internas em 1, 4, 2, 3 e as linhas internas todas no 0.
o erro de movimento e o erro de disparo desligado, e é isso, a sua retícula está pronta para ser usada. Mas é importante lembrar que a retícula é algo bastante pessoal e que pode variar de jogador para jogador. Inclusive, os próprios jogadores profissionais mudam elas com bastante frequência. Basta descobrir qual é a melhor opção para você ou escolher uma dessas opções e modificar de acordo com a sua necessidade. E aí, o que vocês acharam dessas configurações? Já conheciam todas elas? Já sabiam da diferença que elas poderiam ter na sua gameplay? Deixa aí nos comentários qual das configurações mais te ajudou a melhorar no Valorant. E não se esqueça, se você gostou do vídeo, se inscreve aí embaixo e deixa um like para me motivar a trazer mais conteúdo como esses para vocês. É isso, um abraço e headshot neles. Falou!